Paz do Senhor, igreja. Quantos aqui estão felizes? Aleluia. Glória a Deus. É muito bom estar num lugar como este, irmãos. Louvando, bendizendo e esperando tudo do Senhor e não de nós. Aleluias. Antes de começar, irmãos, a palavra, eu vou louvar o Senhor com o hino da harpa. Quem tem harpa, quem não tem, só ouça esse hino que é muito lindo, irmãos. Um hino que fala muito com a gente, o hino 141 da harpa. Aleluias. A gente não é cantor, mas a gente tem que se esforçar, irmãos, para fazer meio de tudo, porque a obra é dele, a obra é para ele, né? E a Bíblia diz que quem tem boca, louve o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim eu querer, gozo e paz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus.
Jesus. Glória a Deus, irmãos. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Bem, eu quero agradecer a Deus, irmãos, porque tudo que foi falado aqui é a respeito do tema da pregação hoje. Aleluia. Porque a obra é dele. Tudo é por ele, para ele, e dele são todas as coisas. E a gente se preocupa um pouquinho, irmão, de pregar o evangelho pelo seguinte: vocês que estão sentados aí, a Bíblia diz que é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. A responsabilidade é tremenda, irmãos. Então não é que a gente queira massagear o ego dos irmãos, pregar mensagens simples, mas tem que refletir muito o que a gente vai falar. Porque uma vez um pregador falava para mim que palavras é como um travesseiro, Marcos. Que você abre, solta o vento, as penas nunca voltam atrás. Você não vai conseguir catar um ou outro. Então a gente tem que orar para Deus, que seja de Deus, que Deus fale com a igreja, que Deus use a gente como um instrumento, o menor da igreja, um vaso nas mãos do Senhor. Porque aqui não há pregador. Pregador é Ele que criou a Bíblia. Nós só transmitimos aquilo que Ele nos dá, pela presença dEle, pelo falar dEle, pela unção dEle e pela preparação dEle. Aleluia! Quando a gente crê dessa forma, irmãos, as coisas vão fluir. Porque a gente jamais, irmão, vai ter sabedoria para subir aqui e falar alguma coisa de Deus. Ele é muito grande. O seu poder é muito grande. A sua unção é muito grande. Aleluia! Tanto que ninguém humanamente pode olhar para Deus, a não ser ver a sua glória. Mas nós somos privilegiados, vocês que estão aqui, as igrejas que creem nesse Deus, que buscam a Deus. O Espírito Santo habita em vocês. Aleluias. Eu queria, se fosse dar um tema hoje para essa mensagem, irmãos, ela vai falar sobre conhecer a Deus, santificação e o derramar do óleo em cada um. Como fazer essas coisas? Como buscar essas coisas? Eu quero que você abra a sua Bíblia, irmãos. Deixa eu achar aqui os textos, que é bastante. Aleluias. Eclesiastes 9:8 vai dizer assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Olha aí, irmãos, a importância do óleo. Aleluias. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Aleluias. Aqui em Efésios, irmãos, capítulo 2, o Paulo vai falar sobre quem nós éramos tempos atrás, antes de Deus tirar nós do mundo. O versículo 2 de Efésios, capítulo 2, diz assim: e Ele vos vivificou, estando nós mortos em vossos delitos e pecados. Aleluias. O 2:5 fala assim: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, para nós estarmos aqui, irmãos, o Espírito Santo teve que trabalhar em nós. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos. Nós não podíamos estar vivos como estamos hoje, buscando a Deus, olhando a Deus. Caíam as escamas do nosso olho. E isso é privilégio do Altíssimo na tua vida. Você está aqui recebendo a unção, orando sem cessar, buscando a santificação, buscando as bênçãos do Senhor na sua vida. Isso aí, irmãos, é o trabalhar de Deus na sua vida. É um privilégio teu. Agora vamos para um texto, irmãos, que vai falar assim sobre conhecer a Deus. Nós temos a história dos discípulos, irmãos, que andaram com Cristo, viram os milagres de Cristo. E numa hora lá, eles tiveram que falar: mas quem é este? Quem é este? Observe o texto, está lá em Lucas 8:22, que diz assim: e num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado. E partiram. E navegando eles junto, adormeceu. Sobreveio uma tempestade no lago, e o barco se enchia, e eles estavam em perigo. E chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria das águas, e tudo se lhes perguntou:
Onde está a vossa este, que o mar e o vento lhe obedecem? Aleluias. Bem, irmãos, Jesus andando no meio de milagre, fazendo coxo andar, cego ver, ressuscitando mortos. Sai para fora, Lázaro. E os discípulos não conheciam ele. E eles falaram, mas quem é este? Será que nós, irmãos, conhecemos esse Jesus que servimos? Ou só conhecemos de ouvir falar? Então, irmãos, Deus chama nós, irmãos, para um compromisso de conhecer quem é este. O que eu devo fazer para se chegar mais a Ele? Para nós, na hora da dificuldade, bater em nossa porta, às vezes a necessidade, nós dizemos, mas quem é esse que eu estou servindo? Eu não recebo nada. Mas você tem enchido as tuas aljavas nesse Deus, buscando cada vez mais o Espírito, a humildade. Glória a Deus, irmãos. O próximo versículo, irmãos, se encontra em Hebreus 12. Hebreus 12, 15, que vai falar da santificação um pouquinho. Aleluias. Eu estou falando rapidinho porque é bastante texto, irmão, senão não vai dar tempo de discorrer por todos eles. Aleluias. Hebreus 12, 15 diz assim: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando em vós perturbe, e por elas muitos se contaminam. Aleluias. Glória a Deus. O 14 vai dizer assim, eu esqueci de ler o 14 e 15, irmão. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aleluias. Irmãos, nós estamos num processo, irmão. A santificação não quer dizer você ter bens na terra. Santificação é a presença de Deus no âmbito familiar, no trabalho, com os filhos. Como que você vai falar com o teu próximo que o inimigo usa? O inimigo usa demônios, irmãos, para falar palavras contra nós, para atingir familiares. Como que Deus quer preparar cada um de nós para quando surgir esse tipo de coisa? Aleluias. Agora nós vamos dar um pulinho. Eu estou falando assim, irmãos, rapidinho para nós discorrer aqui. Aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 22, Jesus dá uma notícia ruim para nós. Ele diz assim: e odiado de todos sereis por causa do meu nome. Por que você tem que ser santo, irmão? Por que você tem que buscar a santificação? Por que você tem que buscar ser cheio do óleo de Deus? Porque o povo aí fora vai odiar você, irmão. Porque eles estão mortos, como eu li lá em Efésios, capítulo 2. Eles estão mortos em pecados e em delitos. Eles não conseguem ver quem você é, quem fala com eles, quem fala macio, quem anda com uma vida santa. Então eles criticam você, mas por que vai lá na igreja? Você é um beato. Por que ir todo dia lá? Por que vocês vão todo dia na igreja orar? Vocês são santos? Vocês são melhor do que eu? Eles odeiam você, irmãos, porque o que está neles não é o mesmo que está em você. Aleluias. Daí aqui, irmãos, no capítulo 34, no mesmo 10, diz assim: e não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a sua filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. E quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Aleluia. Nesse texto aqui, irmãos, eu vejo um ensino de Jesus para nós, irmãos. Quantas famílias hoje que só uma pessoa é crente, que está na igreja? Não está acontecendo bem certinho, irmãos, o que o maior profeta, o maior poder que houve na terra, já ensinou há mais de 2000 anos. Os seus inimigos vão ser os teus familiares. Eles não querem que você venha. Por que você vai virar crente?
A igreja que você serve, você já está indo bem, não precisa ir na outra igreja. Por que buscar Jesus? Eu tenho Ele, eu creio nele, eu não preciso ir na igreja. Então está aqui, irmãos, os inimigos são os teus próprios familiares, que vão te criticar, que vão dizer, mas por que você vai atrás de bênção? Deus está em todo lugar. Aleluia. Glória a Deus. E por que, irmãos, que você tem que ser cheio do Espírito, cheio do óleo? Para quando uma pessoa falar contrário ao que você está passando, que você tenha sabedoria para falar com ela. Porque você tem que saber que aquela pessoa não é salva, ela não está salva naquele momento. Então você tem que ter carinho para como conduzir aquela pessoa, como conduzir a situação para não ofender a pessoa. Porque na verdade ela não é culpada de te ofender. Porque os demônios que estão no mundo estão tudo ali. Ela está morta. Então nós temos que olhar com amor até aqueles que estão fora. Saber como tratar cada um. E sem o óleo, irmãos, você não vai ter sabedoria de como conduzir essas pessoas como Jesus fazia. Jesus de maneira nenhuma falava áspero com uma pessoa. Expulsava a pessoa de perto dele. Ele acolhia a pessoa. Tanto é que ele diz lá em Mateus 11:28, venham todos a mim iguais que estão cansados, e eu vos aliviarei. Venham todos a mim, pois o meu fardo é leve. Aleluia, glória a Deus. Mas ele falou para ir até ele, mas não ficar parado. Eu vou até Jesus e vou sentar lá, vou conversar com ele, não precisa fazer nada, não precisa santificação. Não, ele quer preparar, irmãos, cada um de nós como soldados dele, para enfrentar uma guerra, irmãos. Eu estava vendo esses dias um vídeo, que tem um país lá, irmãos, que o soldado, se ele morrer, ele tem que estar com a arma no peito dele. Mesmo que ele morra, ele não pode largar da arma. E o cristão, nesses últimos dias, ele não pode deixar a arma. Mas que arma é essa? A santificação, ser cheio do Espírito. Quando você morre nessa situação, quando a tua alma te desfalece, o teu corpo desfalece, a tua alma vai direto para o Criador. Entendeu? Porque você guerreou a luta que ele te deu. Você não fugiu da luta. Você colocou a tua vida à disposição do Altíssimo. Aleluias. E ele não prometeu nada desse mundo para ninguém, irmãos. Aleluias. Às vezes você olha o tio Vando ali com um carro bonito, coisa e tal. Mas, irmãos, eu aprendi uma coisa, irmão. Você ser é melhor do que você ter. Ter é externo, qualquer um pode conseguir. Financiar, você vai batalhar e vai ter. Mas o ser que Deus vê dentro de cada um é que vale mais. Porque não importa o que você tem, se você tem um monte de coisa, você não tem nada. Mas para Deus a riqueza é quem você é, quem Ele gerou em você. Ele te escolheu no ventre da mãe de vocês para ser o que vocês são hoje. Aleluias. E Ele vai preparar cada um de nós, irmãos, para uma guerra. Uma guerra que a qualquer momento você vai ter que lutar. Ninguém vai estar lá, o Marcos não vai estar lá para orar junto com você, o Marcelo não vai estar junto com você. Vai ser você. Talvez o inimigo se levante no teu lar, na tua família, e você vai ter que ter o óleo do Espírito para conduzir a situação. Dizer, não, mulher, não reclame, não murmure. Você é louca. Espere em Deus. Ele vai me abençoar ainda. Mas não murmure, irmão. Porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua casa. Se hoje está precisando de azeite, busca o azeite. Ore mais. Aleluia. Porque a santificação, irmãos, é o bem mais precioso que temos. Porque se você não tiver esse óleo, irmãos, você vai se perder. Porque Deus não quer que você pague com a mesma pedra o outro que te joga uma pedra. Me lançou uma pedra, eu jogo duas no fulano. Não. A esposa no lar. Por exemplo, se ela buscar Deus a santificação, o marido fala alguma coisa áspera, não, nesse momento ele está bravo. Olha, vai dizer, não grite com ele. Não fale assim com ele. Quando o esposo chega bravo e fala alguma coisa, a mulher está cheia também, diz, não é a hora de eu falar com ele assim. Aleluia. Outro ponto, irmãos, que o Satanás usa na vida de todo ser humano que está sobre essa terra, principalmente aqueles que não têm conhecimento, é a fé. Na verdade, a fé não é só em Cristo. Tem gente que crê em imagem, eles creem nas coisas obscuras do inimigo. E essas pessoas, irmãos, quando a gente não era cristão, eu me lembro bem, na ignorância, eles diziam, você não vai dar nada. Você é isso e aquilo. Você é um vagabundo. Você não trabalha. Você não ganha. Você vive no meu sustento. Arrume um trabalho.
seu vadio. Você vai ser um ladrão. Muitos pais falam isso, irmãos. E a pessoa que está no óleo hoje Deus te chamou, Deus te lavou disso, para você nunca guardar na tua mente coisas contrárias, para você estar preparado com uma palavra contrária ao que Deus está fazendo na tua vida. Essas palavras vão vir. Alguém vai dizer, nossa, você é crente, lá você não tem nada, cara. Você é um ninguém. Você ganha $1.000 por mês, 2.000, e acha que Deus vai te abençoar? Não, são palavras contrárias. A tua fé tem que sobressair daquilo e dizer, não, o que eu creio é maior do que a tua palavra. Eu te repreendo em nome de Jesus, por isso que vale a pena o óleo, irmão. Você já repreende. Sai daqui. Essa palavra não é para mim. Essa palavra é contrária ao que Ele me prometeu. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Irmãos, essa é a palavra que eu preparei para hoje. Eu falei para o Marcos que eu não ia ser extensão, uma palavra grande assim, que a gente não é pregador. A gente orou muito, irmãos, para estar aqui, porque o inimigo não quer que você venha falar aqui na frente. Ele quer te tirar assim as palavras. Você não é sábio, você não é um pregador, você não estudou, você não é nada. Mas em nome de Jesus nós viemos aqui e demos um tapa na cara deles e dizemos, olha, a obra vale a pena você se esforçar. E eu creio, irmãos, que Deus pode fazer tudo. Nós não temos força em nós mesmos, mas Ele tem. Eu quero que vocês fiquem de pé, eu quero fazer uma oração, irmãos. Aleluias. Abençoando cada um que esteve aqui esta noite. E que a palavra falou com você esta noite, irmão. Seja cheio do óleo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho como um bebê mais pequeno desta igreja, Senhor. Orar mais uma vez a Ti, Deus. Que Deus venha abençoar a Tua igreja, Senhor. Porque essa é a Tua noiva, Senhor. Abençoa o pastor dessa igreja, Senhor. Usa ele, Senhor, com todo o poder e glória que o Senhor prometeu a ele no ventre da mãe dele, Senhor. Porque ninguém é nada se Deus não escolheu, Senhor. Abençoa a Tua noiva, Senhor. Aqueles que vieram buscar algo da parte do Senhor, Papai. Os casais, as famílias, as crianças, irmãos, Pai, que estão nesta casa, Senhor, que vieram aqui para crescer junto com o Evangelho, junto com os hinos, junto com a adoração, Pai. Abençoa cada criança, Senhor, dá saúde a elas. Pai, esse pai que está pensando no seu futuro, Senhor, que ele tire isso da cabeça, porque o futuro pertence a Ti, Senhor. Basta estar na brecha, Senhor. Deus vai abençoar cada um em nome de Jesus, Pai. Eu Te agradeço, Pai, pela oportunidade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor, irmão. É sempre, irmão, um desafio estar, como disse o tio, em relação a estar aqui na frente. É muita responsabilidade, irmão. A gente está ministrando a palavra, mas eu queria, no meio da mensagem que ele estava trazendo, ele estava falando sobre que nós temos que perseverar, irmão. E que muitas vezes o diabo ele lança sobre nós algo que nos impede de chegar a Jesus. Eu queria, irmão, só ler esse texto em Atos capítulo 3, versículo 3, disse: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, o fitando, olhando para ele, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhando atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Irmão, quando a palavra de Deus fala ali que Pedro pede para ele olhar para ele, é exatamente isso que foi ministrado aqui. Enquanto ele estava falando sobre a santidade, sobre ter cobertura com o óleo, parece que eu ficava vendo, irmão, os discípulos andando no meio da Judéia, no meio de Jerusalém, e quando eles estão na frente das autoridades, no livro de Atos capítulo 4,
A Bíblia diz que eles foram ser interrogados por Anás e Caifás, João e Alexandre, e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E a Bíblia diz, irmão, que esses discípulos, por causa do milagre que eles fizeram, eles foram ser interrogados, porque eles odiavam ele. Irmão, todas as vezes que você serve a Jesus, esse contraponto que o tio falou sobre você ser difamado pela sua família, de você ser rejeitado pelos seus, sempre vem sobre aqueles que servem a Jesus. Mas eu quero dizer para você, irmão, que todas as vezes que você é recriminado, você é levado diante de autoridades. Sabe por quê? Porque quando você é levado diante de autoridades, o nome do Senhor é glorificado. E foi mais uma vez que Pedro pregou o Evangelho. Todas as vezes que nós temos um desafio na nossa vida, é porque o Senhor está nos levando para glorificar o nome dele. Todas as vezes, irmão, que nós temos algo que é contra a nossa vida, é o Senhor fazendo na nossa vida para glorificar o nome dele. Então não se sinta pequeno, porque muitas vezes você não tem estudo, porque muitas vezes você diz, Deus, mas o Senhor chamou a mim. Eu quero dizer que João e Pedro, irmão, eram iletrados, nunca tinham estudado na vida, eram pescadores, irmão. A classe mais simples que havia na Judéia. E o Senhor operava milagres através da sua vida. O Senhor operava maravilhas através da vida deles. Porque o Senhor escolheu os loucos para confundir os sábios. O Senhor escolheu os pequeninos para confundir os grandes. E o Senhor escolheu os pequenos para confundir aqueles que têm, irmão. Então, todas as vezes que o Senhor liberar sobre você uma palavra, irmão, vai com ousadia. Olhe para a pessoa e diga, olhe para mim. Olha a maneira que eu ando, olha a maneira como eu sou no Senhor. Olha a maneira como eu vivo em Deus, santo, cheio do óleo da unção, cheio do óleo da presença, porque é dessa forma que eu sou feliz, é dessa forma que eu sou alegre no Senhor. Então, irmão, você tem que pedir para as pessoas olharem para você. E aí o apóstolo Paulo entra dizendo assim, sede, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olhem para mim, porque eu tenho as marcas de Cristo sobre mim. Olhem para mim, porque eu oro, eu jejuo, eu busco ao Senhor, porque quando você olhar para mim, você vai ver a face dele, irmão. Quero declarar sobre você, irmão, que toda a bênção do Espírito, todo o poder e autoridade de Jesus caia sobre o Evangelho que você tem vivido. Que em nome de Jesus você seja cheio do Espírito Santo, você seja cheio da glória de Deus. E que as pessoas, ao olharem para você, não vejam a prata, o ouro, não vejam aquilo que se tem, vejam o Espírito de Deus sobre a sua face, vejam o poder de Cristo sobre a sua face. Que em nome de Jesus a tua vida exalte sempre ao Senhor em todas as áreas, na área financeira, na área emocional, no teu casamento, irmão. Eu já ouvi pessoas falando, eu tenho inveja do casamento, eu tenho inveja daquele tipo de maneira como se tratam, eu tenho inveja. Eu quero falar, irmão, que as pessoas, elas vão olhar para você porque elas querem ter aquilo que você tem, mas não é o dinheiro, não é a personalidade. O que nós temos é Jesus, o que nós temos é o Espírito Santo, e essas pessoas podem ter também, se elas se voltarem para Jesus, se elas se converterem ao Senhor de todo o seu coração, o Senhor as transportará das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero declarar, irmão, que você é um canal de evangelismo. Você é um canal, irmão. Você é canal de bênção. Então, em nome de Jesus, esta semana, irmão, todas as vezes que vier um desafio sobre você, todas as vezes que vier uma situação sobre você, eu quero que você faça uma coisa, irmão. Vai vir uma adversidade, vai vir alguém te retrucando, vai vir uma dificuldade. E ao invés de você murmurar, que você coloque essa situação diante dos pés do Senhor. Você jejue, ore, você busque ao Senhor dizendo, Deus, o pastor falou isso lá. Porque a palavra de Deus diz no livro de Jeremias 33:3, clama a mim, e eu vou te responder com coisas grandes e firmes que não sabes.
Deixa o óleo descer e a santidade extrair de você, irmão. Todas as vezes que vier alguém te retrucando, dizendo: mas você não é crente, mas aonde está o teu Deus? Você não vai falar nada, você vai ficar em silêncio, você vai levar isso diante dos pés do Senhor e dizer: Deus, faz milagre. Se existe santidade na minha vida e óleo sobre a minha cabeça, faz milagre. Todas as vezes que vier um desafio para você, irmão, as pessoas irão te retrucar, as pessoas irão ir contra você, porque como foi citado aqui, as pessoas irão contra o teu evangelho, mas todas as vezes que for contra, irmão, é para o nome de Jesus ser glorificado. Você vai chegar diante dos pés do Senhor e dizer: Deus, faz milagres, Senhor. Pai, eu quero declarar sobre esta semana, sobre a vida de cada um, que eles glorifiquem o teu nome, Deus, independente da circunstância, independente da situação. E que em nome de Jesus, Pai, almas sejam ganhas através do evangelho que estes filhos teus estão vivendo, Senhor. Almas sejam ganhas através do compromisso que eles têm tido com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que toda a adversidade que vier, toda a situação que acontecer, todo o problema que for trazido, Senhor, que em nome de Jesus glorifique o teu nome nos seus filhos e filhas, Pai. Que o teu nome seja exaltado e adorado, Deus. E que o seu poder seja manifesto através deles e delas, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e te peço. Amém e amém, Deus. Estenda a sua mão, irmão. Você que tem a sua oferta, seu dízimo, está lá, ali atrás a salva. Deus possa abençoar, retribuir no seu coração, no seu espírito, na sua vida financeira. Você que tem ajudado essa obra. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa semana, abençoa os casamentos, mas eu quero abençoar estas mãos, Pai. Abençoa as mãos deles, Senhor Deus, que aonde eles tocarem o Senhor prospere, o Senhor abra portas aonde não tem porta, o Senhor abençoe as vendas, o Senhor abençoe os negócios, o Senhor abençoe uma porta de trabalho, o Senhor abençoe, Deus, o propósito do coração, em nome de Jesus, Deus. Nós repreendemos, Pai, todo migrador, ceifador, cortador e o devorador, Senhor Deus, da vida dos seus filhos, e que em nome de Jesus, as finanças, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem suprido, Deus, sobre a vida deles, abençoa com uma bênção recalcada, sacudida e abundante, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa, e você diz amém. Que Deus abençoe sua semana em nome de Jesus.